para a gente começar, eu queria que você me contasse a sua história antes de chegar ao UFSCar. Então, onde, como você vivia, se você se lembra, quando que nasce em você esse desejo de vir, primeiro, à universidade como um todo, e depois, quando que você ouve falar, se você lembra a primeira vez que você ouviu falar da UFSCar. Da UFSCar. Bom, lá na minha casa nós somos 6 irmãos. E, por incrível que pareça, foi o meu irmão mais novo que teve esse impulso de sair da aldeia e procurar o ensino superior. Ele e mais 2 primos, né, lá de Pancararu. Isso mais ou menos no ano 2011, 12, por ali. E eles pesquisando, primeiro viram o vestibular indígena na UFMG, e aí depois eles viram aqui na UFSCar. Uhum. E aí, naquela época, eles prestaram o vestibular, não conseguiram passar lá. E aí o meu primo, que é o Paulo Henrique, que já foi estudante daqui, conseguiu passar primeiro foi engenharia, mas depois ele fez gestão e análise ambiental. E eles foram os primeiros indígenas Pancararu a vir para aqui, para UFSCar, né? Meu irmão, que é Bartolomeu, ele não conseguiu passar aqui. Aí ele passou lá na UFMG, em uma segunda tentativa. Ele fez, enfim, outros cursos lá, né? E depois desse momento, começaram a despertar, né, as curiosidades, entender mais como que era o vestibular. E a gente foi procurando os que vieram primeiro, né? Então, foi a partir da saída, eu falo que do meu irmão mesmo. E aí a gente foi pesquisar cursos, eu e mais umas primas, umas amigas lá da aldeia. E foi quando eu vi o curso de Bíblio, lá na aldeia. Eu já tinha começado a fazer pedagogo, eu trabalhei na escola lá na aldeia há um tempo, e eu fiz mais ou menos 2 anos de pedagogia. E aonde que você fez pedagogia? Na cidade próxima à aldeia. Era um polo, né? Porque era um polo no tempo. Isso é uma longa história. Então, Posso falar? E aí, quando a gente veio, fez a inscrição, que era muito diferente do que é agora, né? Lá em 2013, a gente fez a inscrição em 2012, final de 2012. E aí era quando a gente tinha que deslocar da aldeia, vir para cá, fazer a prova aqui, depois retornar, esperar o resultado do vestibular, se aprovada, voltar para cá. Ou seja, tudo isso era um custo. Mas aí os jovens foram se organizando, foram se movimentando com a comunidade e com a prefeitura, com verbas extras para conseguir vir. Então, lá eu também já era bem envolvida em projetos, envolvida em movimentos, eu já viajava com algumas lideranças da comunidade. E então, assim, eu tinha um pouco de facilidade. Quantos anos você tinha? 26. Bom, então você estava com 26 anos, já envolvida viajando, já era junto com as lideranças, atuava na escola quando você decide vir para cá? Você estava dando aula na escola? Não, já tinha parado. Então, assim, quando eu estava mais ou menos com 26 anos, eu prestei o vestibular, na verdade com 25, né? Prestei o vestibular indígena, fui aprovada em biblioteconomia. Em 2013 eu vim para cá e foi onde tudo começou. Queria que você me contasse, tentasse lembrar e me contar essa primeira viagem, como que você veio para cá, um pouco, o que você sentiu quando você viu a UFSCar pela primeira vez? A prova foi aqui no campus? Foi aqui. E como que você veio para cá, como que foi essa viagem e se você lembra mais ou menos como é que você estava se sentindo? Como eu vim com uma prima, a gente veio em 2 pessoas, né? E muita curiosidade, expectativas, porque a gente viu por foto, foi pesquisar, conversou com pessoas que já estudavam aqui. E aí a gente viu 3 dias de ônibus, né, que é de Pernambuco. A gente não comprou passagem de avião. Então, eu lembro que quando eu vim, a minha prima ficou em São Paulo, eu vim antes, e eu vim sozinha, com aquele medo.
Estava em contato com uma colega tupiniquim, que já tinha vindo antes, já estava no alojamento e que estava em contato comigo. E quando eu cheguei na rodoviária, não, na verdade eu não cheguei a chegar na rodoviária. Ela até comentou, ó, tem um certo ponto de ônibus, né, que é ali na frente da PAI, que dá para você, que o ônibus para, você desce e vem para a universidade. Só que eu estava com 2 malas, estava com mochila, estava com uma bolsa menor, e enfim. Daí eu desço do ônibus com aquele monte de mala, tava chovendo, eu me lembro até hoje. Tava chovendo, aí ela falou, quando você cruzar, né, descer do ponto que andar um pouco, você vê a universidade. E aí eu não vi a universidade, eu falei, cadê o fiscal? Aí dá aquele desespero e aí se informa, uma coisa que eu faço muito é perguntar, eu não tenho vergonha, não tenho... Enfim, peço informações. E aí as pessoas foram me guiando e quando eu vi, andei um pouco mais nessa direção da UFSCar e mesmo assim não vi a UFSCar por conta do pontilhão, né? E aí eu falei, não, gente, eu acho que eu tô no endereço errado, não tô achando a universidade. E todo mundo falava, ela é enorme, assim que você chegar você vai ver. Uhum. Enfim, aí isso... A gente também tem o grupo de acolhimento aqui na Universidade dos Indígenas. Nisso, quando eu falei que estava chegando, o pessoal pegou o ônibus e foram para a rodoviária. E como eu desci antes da rodoviária, a gente se desencontrou, né? Detalhe. E aí, quando eu vou andar mais um pouco, vai que tá depois daquele pontilhão, a universidade. E foi bem interessante mesmo. Porque quando eu cruzei o pontilhão aqui, aí eu vi o fiscal, tô em casa, já fiquei mais aliviada. Aí cheguei, briguei com todo mundo, poxa, vocês não foram me encontrar, desesperada, chovendo, carregada, né, cheia de peso. Enfim, aí foi o momento da gente, para onde eu vou agora? Onde eu vou dormir? Como é que é para comer, para se alimentar? Aí a gente encontrei os veteranos, aí tinha o Marcelo Pancararu, que era meu primo, o PH, que eu já falei, Paulo Henrique também, que já faleceu, que é Pancararu, que estudava aqui. E aí foi onde eu falei, agora eu tô em casa. Era mesmo que ver a minha família, tipo, não era mãe, nem irmão, tios, mas agora, sabe aquele sentimento de estou em casa, estou encontrada, segura agora. Aí foi assim o momento da minha chegada aqui na UFSCar. E aí você fez a prova nesses dias, voltou para casa e depois recebeu a notícia que tinha sido aprovado. Sim. Aí, né, fiz a prova, eram 2 dias de prova, tinha uma prova escrita em um dia, no outro dia era a prova oral. E aí a gente retorna para casa e espera o resultado vestibular. E aí quando eu passei, no caso, fui aprovada, aí a ficha ainda fica um pouco, será se eu vou? Será se... Enfim, é muito sentimento, eu acredito que, assim como eu, muitos parentes também ficam nesse anseio, mas a gente fala, não, vamos e é aquela coisa, a gente só sabe como será se for e fazer. Então, minha família já estava toda avisada e o meu irmão, como já estava fora, o mais novo que eu havia comentado, eles também tinham um pouco, não, podem ir, apoiaram, né? Sempre apoiaram. Até porque é aquela coisa, não tiveram, nem terminaram o fundamental. Então, eles incentivavam muito a gente, incentivam a gente aos estudos. E aí eu vim e até hoje estou aqui, inclusive. Gostou pelo jeito, né? Pelo jeito, gostei. Você chega em 2013, que não é a primeira turma, mas ainda num momento bastante inicial Sim. do vestibular indígena, da chegada. Então, imagino que tinha bem menos pessoas indígenas do que tem hoje. E a gente sabe, você mesmo coloca que aqueles que vieram antes de você e que te recepcionaram nesse dia, que quando você chega você se sente em casa, imagino que depois de você tenham vindo outros. Eu queria que você falasse um pouquinho desses seus primeiros dias, quando você vem mesmo para a UFSCar, inclusive eventualmente desafios, dificuldades, como que você se sentia e o que você percebe desde então, porque pelo menos eu, acompanhando essa história, vou vendo que
havia uma série de coisas que a instituição eventualmente não oferecia. Tem todo um desafio, né, com a chegada dos primeiros estudantes indígenas. Até hoje a gente enfrenta vários dentro de sala de aula, na instituição como um todo, mas eu percebo muito forte de uns anos para cá como que os próprios indígenas se organizaram, sobretudo a partir do CCI, como eu imagino que isso vai tornando esse acolhimento menos difícil, menos dramático em algumas situações, inclusive. Então, de lá, como que foi a sua chegada daí, mas também o que você percebe, como que as coisas se transformaram desde então, mas também o que permanece como desafio. Então, quando eu cheguei, por ser um número menor, a gente fala que o contato, a conversa e até para tomar uma decisão sobre qualquer coisa, né, tanto do nosso coletivo quanto na universidade, é a mais rápida. Agora não, agora a diversidade né, tá bem maior. Mas com a minha chegada e a forma que eu fui recepcionada por os parentes que aqui já estavam, e pensando um pouco, e vendo ainda, né, continuando vendo como está sendo recepcionado hoje, eu me sinto muito grata e satisfeita. Por quê? Primeiro assim, que eu cheguei a conhecer os primeiros estudantes. Né? Em 2013, quando eu cheguei, eles estavam formando o pessoal, os primeiros ingressantes. Digamos que 2009, 2008, não lembro muito bem se eu cheguei, os que ingressaram no ano do primeiro vestibular indígena. Mas eles conversavam muito com a gente, que já foi chegando ali em 2013, 14, 15, e nos orientavam muito claramente. Eu lembro que, por exemplo, o Bira Macararu, que formou em medicina, ele falava, a gente não tem o hábito de sentar 12, 13, enfim, várias horas seguidas na cadeira e estudar. E estudar. E é isso que vocês têm que começar a fazer. E aí eu ficava, poxa, eu achando que tipo 4, 8 por dia, talvez, dependendo também, né, da complexidade do curso e tal, fosse suficiente, mas não. Uma das coisas que me gravei assim na mente. E aí tinha várias outras lideranças dos primeiros, o Agenor, o Custódio, o Maioruna, no caso o Jaime, Marcondes também, Leno, que eles tinham, além de vivência, de já ter, como eu posso falar? De já ter essa habilidade de luta mesmo, lá nas comunidades deles, eles vieram, nos prepararam e nos ensinaram também a como conversar, porque a gente eles passaram para a gente fala também, que não é briga, não é sempre com os pés no peito, como fala, né? Literalmente, assim. Não, é conversa. Gente, a gente tá sentindo essa dificuldade em tal coisa, a gente pede uma reunião, solicita uma reunião e faz uma conversa. Então, assim, uma das coisas que eles nos passavam sempre era dedicação para estudar. Vocês vieram para estudar, querem formar, e aí alguns indígenas, ou geralmente, a gente vem com essa ideia, não, vamos estudar, nos formar e retornar para a nossa comunidade para contribuir de alguma forma. E aí era isso que eles frisavam, sabe, com a gente. Vocês vêm, mantenham foco. Aqui, vocês é como um pássaro fora da gaiola. É uma fala do Marcondes, Aqui está tudo ao seu alcance. Festa, bebida, namoro, hora de chegar, hora de sair, não tem pai, não tem mãe, ou pessoas que moram junto, cuidadores, enfim, com você. Então, é responsabilidade de vocês. E nós éramos o quê? Acho que uns 30, 32, 40 mais ou menos. Então, por isso que eu falo que era fácil desse diálogo e dessa ajuda também, ali dentro do grupo, né? E aí a gente era muito de também ajudar os parentes. A gente via que alguém estava com dificuldade, não na universidade, mas, por exemplo, com bebida, né? Porque é algo que
que todo mundo sabe, que todo mundo também pratica, não só indígenas, mas aí o que a gente percebia em alguns casos, a saudade, a frustração por não estar conseguindo ser aprovado uma disciplina, muito preconceito que enfrentavam. E aí, o que eles iam fazer? Perdiam o controle, algumas pessoas, né? E aí a gente tinha esse cuidado, a gente tinha essa conversa com eles e procurava também a ajuda do pessoal, que sempre esteve aposto a nos ouvir, a nos orientar, né? Enfim, mas foi mais nesse sentido. E pensando um pouco de agora, no sentido de o que você vê de mudança ou de melhorias ou coisas que ainda não melhorou tanto em relação ao acolhimento, né? A chegada do pessoal, eu diria sinceramente que ano passado, por exemplo, em 2024, eu participei do acolhimento. E aí a gente tem várias reuniões para alinhar desde a lista de aprovados, ver a etnia, ver a região, monta grupo no WhatsApp e já entra em contato. Então a gente vai e faz. E fala, vocês vão vir com uma pessoa aprovada? Sim. Tá. Então aí a gente já começa a se articular. Isso no ano que eu participo, porque tem ano que eu fico muito ausente, né? Por conta do curso mesmo. E aí, eu, particularmente falando, pode ser que algum parente tenha alguma opinião diferente, mas eu, particularmente, só vejo pontos positivos em relação a essa mudança e melhoria, porque a articulação está muito bem feita. E aí os estudantes vêm, agora está vindo até com família, é um pouco desafiador também, eu vejo, para a instituição e para eles também, mas assim, eu conheço, né, parentes que a esposa passou, foi aprovada, tem filhinha bebê, e o esposo trabalhava, mas eles querem que ela estuda. Então, ele largou o serviço, isso é um caso específico, né? E veio acompanhando, ela está estudando, e ele fica com a bebê durante a noite. Isso eu acho uma coisa muito excepcional, porque eu, quando vi, eu deixei meu filho com a minha mãe, né? Eu ainda, talvez, muita insegurança, não sei como é, e ela também disse, não, eu fico, pode ir. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 8 no tempo, na época. 7 para 8 anos. E aí, quando eu vejo exemplos como esse, então o que eu percebo, a confiança, tanto que eles têm ali na família deles, quanto no coletivo, ou na instituição, ou na cidade, que a gente orienta, tem assistência X, Y e tal. Tem isso e aquilo, mas porém vocês têm que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eles vêm e estão aí, estão quase no meio do curso. Eu falei um caso específico, mas tem vários outros exemplos parecidos, né, familiares assim. E é isso. E seu filho está aqui agora? Não, ele está lá na aldeia, ele já formou no ensino médio, ele fala que a universidade é aquela juventude de hoje. Eu tentei trazê-lo, falei, vamos estudar na Universidade Federal, é a melhor, cara. E aí, amanhã, eu farei um curso técnico, que é uma coisa mais rápida. Aí tá fazendo isso lá na cidade vizinha, porque na aldeia não tem, né? Namorando... Quer ir trazer a namorada, já é outra conversa. Mas ele já veio pra cá ou não? Ele já veio, já conheceu. E aí hoje nós somos 3 lá em casa, 3 dos irmãos na universidade. E eu falo pra ele que tem ele, mas veio um sobrinho também, um sobrinho meu, o mais velho, né? Ele também veio cursar a Bíblia, mas aí ele viu que não era muito de estudo, e hoje ele trabalha lá na comunidade também. E já Matheus, que é o meu filho, e meu sobrinho, o Arce, e tem Ícaro, que eles são mais de outras áreas. E você, como que você escolheu? Primeiro você começou a falar, mas aí a gente mudou de assunto. Como que você escolhe biblioteconomia e como que depois a sua trajetória vai se construindo? Você faz TIUSP e agora está no mestrado, na pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, quando eu escolhi Bíblia, primeiro que curso de exatas, sem chance.
Uhum. Saúde, eu também tenho certeza que não quero, assim, não é minha área, né? Na área da saúde. E aí eu vi o curso de Bíblio, aí os cursos de educação, como eu já falei, eu trabalhei um pouco e eu falei, não, vou para bacharel. Uhum. Então eu vi que Bíblio é um curso abrangente. Antes eu falava, só biblioteca, mas não é isso, aí tem biblioteconomia e ciência da informação. E aí eu fui ler mais, eu fui entender melhor e foi o que me chamou a atenção. E aí, como foi o meu primeiro curso de graduação, bem puxado, e eu estava, no momento em que eu estava formando, finalizando, eu senti que eu queria algo mais. Uhum. Eu falei, não, eu sabe, quando você quer pegar um trabalho científico, um trabalho acadêmico, fala, eu quero fazer porque eu vou conseguir fazer sozinha. Porque na Bíblia eu pedi muita ajuda, inclusive um dos conselhos que eu segui foi, você não sabe algo, junta com quem sabe. Pergunta quem sabe, nem que seja só para aquilo. E depois você, não interessa se você gosta ou não da pessoa. Uhum. Não é aproveitar, né? Mas, enfim. E aí eu falei, quando eu terminei Bíblia, eu falei, ou eu vou fazer pós, ou eu vou fazer outra graduação. E aí eu optei por fazer a segunda graduação, né? E em Libras. Por quê? Porque seria um curso bilíngue. E aí eu indo trabalhar em qualquer unidade de informação, eu poderia atender tanto os ouvintes quanto os surdos. Uhum. No primeiro momento foi esse motivo que me levou a cursar tradução e interpretação em Libras. Sua primeira língua é português? Sim. E você, qual é a língua do seu povo? A minha é Pancararu, na verdade, Pancararu. Infelizmente já extinta, né? Uhum. Hoje tem todo um trabalho de revitalização da língua, com os linguistas, com professores de letras, ensino nas escolas hoje, que agora tem a educação diferenciada, né? Uhum. Indígena, e com os materiais que eles têm, que foram escritos lá atrás, por antropólogos e enfim, que alcançaram os indígenas da minha etnia, que falavam a língua, dominavam e tal. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer um dos meus descendentes, que chamava Manezinho, ele morava lá na aldeia. E um dos projetos que eu me envolvi quando era jovenzinha, lá na aldeia, era de fazer documentários. Uhum. E eu cheguei a gravar documentários com ele. E ele falava. Ele falava na língua. E aí ele falava, ficava muito feliz quando nós procurávamos, porque ele via que ainda tinha pessoas que se interessavam, né? E ele tinha essa noção de quando os mais velhos falecessem, não ia ficar nada, a não ser o registro. E aí tem essa questão também da oralidade, né? Os povos indígenas, a prática deles é passar o ensino e aprendizagem, enfim, por a oralidade. Não tem o registro, pelo menos a maioria dos mais velhos e tal. E aí, quando a gente já vê com esses registros, no caso eu e mais um grupo, a gente publicava em um site que a gente trabalhava e tal, mas ficou lá, sabe? Uhum. E aí ele já faleceu, tem outros mais velhos também, Antônio Moreno, que falava algumas palavras, Quitéria, muitos, eu me emociono quando eu falo, que já faleceram e não tem mais registro. Uhum. Ah, mas você estava falando da língua. Aí a gente não fala a língua por isso. Uhum. Eu perguntei isso para você porque eu achei muito interessante, eu me preparando para conversar com você, vi que aí você vai fazer o seu TCC comentando a importância de ter intérpretes de Libras indígenas. Uhum. E aí a gente vê várias camadas aí de inclusão, de interculturalidade, Sim. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você estando ali na Libras, já uma segunda língua, e aí você pensar, bom, por que você defende no seu trabalho que é importante justamente, é interessante, pelo que eu entendi, você vai ver intérpretes numa exposição específica, né, que estava acontecendo na cidade de São Paulo, e aí por que você chega a essa conclusão e defende a partir desse trabalho que é importante ter intérpretes indígenas de Libras? Sim, você leva trabalho, hein? Um resumo, pelo menos. Então,
Quando a gente chegou aqui, na verdade, quando eu comecei o curso, porque eu cheguei um pouco antes do curso de Libras, inclusive, né? Que a primeira turma é 2015. Verdade. E aí, tem-se uma discussão de sinais. Eu, o Bruno e a Vitorinha, que eles já são formados em Libras e são indígenas, também em Pancararus, estão na aldeia, estão trabalhando e tal. A gente chegou aqui e aí era usado... Nossa, isso é polêmica, viu? Era usado esse sinal para indígenas. E antes já se usava esse sinal, né? Tiraram da mão e veio para... Aliás, tiraram da cabeça e veio para mão. Mas continuava sendo Continuava da pintura sendo facial, né? Isso aqui, ó. É o bater na boca. Tá. Eu Agora, achei que era assim agora que é você assim. tinha feito. Não, agora é assim. Mas antes era assim. E aí, quando a gente via as interpretações, tal, aqui na universidade, uma coisa que nos incomodou um pouco, nos inquietou, foi esse sinal. E aí, a gente conversando, a gente percebeu que não nos representava, nós Pancararus, porque é aquela coisa, tem várias etnias e tem várias especificidades e representatividades, né? E aí, a gente conversando, depois de uma longa conversa com nossos professores surdos, com as intérpretes da universidade, a gente percebeu que o sinal que melhor nos representava, tanto nós da etnia Pancararus, quanto das outras etnias, até porque várias etnias usam o sinal do maracá. Aliás, usam o maracá. Então, a gente chegou assim, à conclusão de que um sinal para a gente usar seria o maracá, quando se referisse aos indígenas, né? Isso foi usado durante um tempo aqui na universidade, só que tem uma questão maior, né, das línguas de sinais, português, e a nível nacional, enfim. Hoje se usa esse aqui. Que vocês criaram... Não, vocês Não. foram... Foi o Não, esse maracá. aqui já foi... Esse já tinha. Não, esse foi depois. Esse já foi recente. E aí, hoje é usado a nível nacional, esse aqui. E agora, é interessante você comentar essa questão da luta, de resistência, e sempre existe um ponto, né, que vão se despertando, eu falo, porque tá vindo uma frente, eu falo que bem forte, da discussão das línguas indígenas de sinais, que é a LIS, que é um projeto também aí, que tem várias pessoas que estudam em vários surdos indígenas envolvidos. E, inclusive, língua de sinais indígenas. A LIS é assim. E aí, quando eu falo no meu trabalho, a questão de ter uma pessoa que tem aquela vivência e entende melhor um sinal que representaria melhor algo que está sendo falado, isso pensando especificamente em assuntos, por exemplo, do meu povo, sabe? Uma discussão que a gente fez aqui durante a minha graduação foi o sinal, por exemplo, encantado. Na Libras, em português, é isso aqui. É uma pessoa que se encanta. E aí, tanto pode ser uma pessoa apaixonada por outra, ou uma pessoa que está encantada, por exemplo, com esse espaço. Nossa, que lindo, sabe? Só que nós, encantados, lá no contexto, e se a gente estiver conversando, né? Porque aí é outra questão, o sinal vai depender do que significa, dependendo do que está sendo falado naquele momento. E se a gente está falando sobre os Pancararus e de repente fala sobre o encantado, que é o ser espiritual da floresta, que todos nós lá da comunidade respeitamos, esse sinal não cabe. Então, assim, o que a gente fala, pode ser que em alguma palestra, em algum momento, um intérprete que não é indígena, não conhece essa diferença, o encantado do povo Pancararu, encantado do povo, sei lá, Pancararu. Então, entender, é nesse sentido que eu falo no meu trabalho, que é importante se ter indígenas, tradutores e intérpretes, interpretando, levando de forma mais real possível o sentido daquilo que está sendo falado naquela comunidade. E qual que é o sinal para encantado? Encantado, a gente para tem esse pensado encantado, nesse. né? Tem esse que é o espírito, espírito. E aí, a gente conversando, na realidade, a gente ficou confuso. Por quê? Porque tem
Nossa, será que eu vou ter que explicar isso? Por favor, tô curiosa. Tem os praiás. Aqui eu acho que tinha. Aqui no Florestan. Tem os praiás. E como é que eu explico? Os praiás, que são homens, né, da aldeia, que se veste com roupa de croá. É uma roupa longa que cobre todo o corpo, todo o rosto, e tem um penaço por trás. Só que na mitologia do nosso povo, eles explicam que antes desse praiá via ser um praiá que tem um nome, cada praiá tem um nome, é um espírito. Uhum. Então, assim, ele está ali dançando no momento das festividades, representando um espírito. E aí tem vários nomes que eu não prefiro não falar aqui. Uhum. E aí, meus parentes, amigos pancararus, ficamos pensando como que a gente faz o sinal para explicar tudo isso. Tem muita coisa que é, sabe, que é inexplicável ainda. Hoje, eu vendo um vídeo do Bruno, eu vou abrir aqui rapidinho, gente, no Instagram, e ele fez o sinal para praiar. Uhum. Por que é mais fácil para a gente chegar à conclusão do sinal de um praiar? Porque ele é físico, ele está ali na nossa frente. Então, ele, com certeza, que em conversa com os surdos, eu vou abrir aqui, não sei se atrapalha. Não, pode mostrar, por favor. Eles chegaram à conclusão do sinal para praiar. Já para encantado, no nosso sentido, no nosso povo, a gente engasga, a gente não sabe ainda bem como falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo adiantar. Oi, tudo bem? Não adianta, né? Como vocês já sabem, no Brasil Voltou. nós temos a língua portuguesa na modalidade. É só para eu pegar o sinal de praia, porque eu não decorei. Uhum. E aí eu não quero errar. Na modalidade sinalizada. E na perspectiva das culturas indígenas, como isso se dá? Acontece da mesma maneira. Nós temos as línguas indígenas orais e também as línguas indígenas de sinais. Isso. Ficou curioso para saber mais? Então, eu vou convidar uma pessoa muito especial, o Bruno Pancararu, que vai falar mais sobre esse assunto. Olá pessoal, Esse é o Bruno, que formou tudo bem? aqui. Meu nome é Bruno e este aqui é meu sinal. Sou indígena da etnia Pancararu. Vocês sabiam que no Brasil temos mais de 300 povos indígenas e 274 línguas indígenas, sendo 31 línguas indígenas de sinais já registradas, Nossa. Uhum. como por exemplo a língua indígena de sinais, Caiapó, Caiapó, Pataxó e Terém. A língua indígena de sinais, Isso é só para eu pegar o sinal de praia. Já a ela gente é volta. a forma que o indígena surdo se comunica. E ela está intrinsecamente ligada Ele formou à em sua que, o Bruno? cultura, Em à Libras. identidade, ao modo de vida dentro das aldeias. Então, é como o indígena surdo se comunica, né, de fato. Como, por exemplo, aqui em Pancararu, os indígenas surdos, eles têm sinais específicos para a tradição. Como, por exemplo, em português, o nome Braiá. Na língua indígena de sinais, é esse sinal aqui, ó. Nossa, que Uhum. complicado, amigo. Diferente. Vamos ver aqui a imagem. 3 sinais para falar em praia, Ah, imagina. agora apareceu pra Esse é o ela. praiá. Ah, que ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Então, mas é mais ou menos isso. Não vou nem tentar fazer o sinal de praia, porque... Tudo bem? Vou aproveitar isso que você me contou, que me leva para uma outra coisa que eu queria conversar com você e que eu acho que tem a ver, ou pelo menos o que me inspirou a pensar sobre isso foi o título do seu trabalho agora de mestrado. Eu vi você falando um pouquinho no vídeo que eles fizeram justamente, que a gente percebe, por exemplo, com toda essa nossa discussão agora sobre Libras, e para além dela, das línguas de sinais indígenas e tal, mas sobretudo o que você me conta sobre Libras, como a presença indígena na universidade, no curso de Libras, vai transformando a própria Libras e o conhecimento sobre Libras. Sim. E aí, no seu trabalho de mestrado, você vai
pelo que eu entendi, trabalhar essa tensão entre você vai falar em cocriação, e eu vi um pouquinho você falando no vídeo o que era isso, e depois a proteção do conhecimento tradicional. Então, o que eu queria que você comentasse um pouco comigo é como que essa presença, essa atuação, agora, além da graduação, a gente vai tendo cada vez mais pessoas indígenas também na pós-graduação. Como que você entende que isso transforma o próprio conhecimento científico? E que relação é essa que me parece que para você está colocando ali como uma relação de tensão, algumas vezes eventualmente de conflito, inclusive, entre os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos científicos? Como que você vê isso? Que momento dessa história, inclusive, que a gente está hoje? Olha, antes de tudo, eu quero dizer que essa sua atenção ainda é o meu ponto lá no meu trabalho, que eu quero conseguir destrinchar. Eu também estou um pouco com essa interrogação. Então, assim, eu prefiro comentar o porquê, né, de ter me levado a falar sobre ciência cidadã voltada à proteção dos conhecimentos tradicionais indígenas. Por quê? Eu sempre comento que lá na aldeia, eu já falei, né, que eu participei de um projeto e por esse projeto a gente viajava, a gente fazia trabalhos em outras comunidades, em cidades, e foi o que também me ajudou muito a amadurecer e vir aqui. Mas, voltando à sua pergunta, o porquê de querer estudar o que eu pretendo fazer no meu mestrado. Você está começando agora, né? Sim, por isso, né, amiga? Então, quando eu estava nesse projeto, eu fui estudada, sem saber. E quando eu fui fazer o TCC na Bíblia, né, que a gente fez um levantamento de todas as publicações, tanto dissertação, TCC, teses, que fosse relacionado ao povo Pancararu. Esse eu vi também, que você pôs no blog, inclusive, isso, né? E aí, um dos trabalhos que eu recuperei estava falando sobre o projeto que eu estava envolvida e tinha algumas fotos da gente lá, dando monitoria de como usar o computador na aldeia para o pessoal, e enfim, entrevistas e tudo. E foi aí que você primeiro choque disso. Que eu tive, né? Eu falei, prof, que a professora Luciana era minha orientadora, mas, e hoje, depois que eu vim entender do comitê de ética, de todas as documentações, e, né, que você precisa ter a autorização da pessoa que está sendo filmado, fotografado, enfim, para participar de um trabalho científico e tal. E aí eu falei, nossa, gente, mas como assim? E não é só no meu povo, não foi só comigo, eu acredito, né, que acontecem essas coisas. Então, na cocriação é o quê? Você, um grupo, elaborar uma pesquisa ou um trabalho e vai só o seu nome, por exemplo. Tá, eu, você e mais a equipe, eu contribuí muito com você, com os meus conhecimentos, com a minha vivência. Você foi, finalizou sua pesquisa, seu trabalho, publicou, ganhou seus títulos, enfim, e eu simplesmente fiquei lá. Não, nem ao menos voltou, digamos que você foi na minha comunidade, nem ao menos voltou e me trouxe esse retorno, ou o retorno para minha família, se não para a comunidade, né? E aí, isso foi uma das coisas que me inquietou. Na Libras, não deu para puxar um pouco para esse assunto, que era um assunto que tinha ficado lá na Bíblia, né? Na minha experiência da graduação da Bíblia. E agora, no mestrado, eu conversando com a minha orientadora, que é a professora Luzia, e aí ela foi e disse, Lu, dá para a gente falar sobre ciência cidadã. Eu falei, tá, mas o que é isso? E aí, pesquisando ainda, né, vou começar de fato agora, aliás, já comecei, o levantamento bibliográfico, agora é sistematizar tudo aquilo, entender melhor, mas pelo que eu estou vendo de leitura e como é focado, como eu foco nos conhecimentos dos povos indígenas, não tem nada, pelo menos do que eu recuperei até o momento.
E aí é um desafio, mais um desafio, porém é aquela coisa, você não achar nada também é um resultado. E eu acredito Claro. que o meu trabalho já vai ser, Claro. pelo menos, um primeiro resultado. Conversei com o professor da biologia, que tem um grupo de estudo que fala sobre ciência cidadã, e aí ele trouxe esse tema pensando na área da biologia, estudo com os animais, não sei o quê. A gente conversou, eu falei, nossa. E aí eu vejo trabalhos, pesquisas, falando sobre várias outras áreas. Ciência cidadã com alguma coisa, em algum lugar, mas com indígenas eu ainda não recuperei nada. E aí é onde está a questão, né, que você levantou, que é que eu também, como eu já falei, eu ainda preciso alinhar algumas coisas, tanto minha, e aí pedir a ajuda, né, um esclarecimento, um clareamento da minha orientadora, para a gente ver se a gente foca, porque assim, tem os conhecimentos tradicionais e tem as proteções dos conhecimentos tradicionais. Porque muita coisa a gente não pode divulgar ou participar, ou, né, fazer, estudar, por conta da proteção, das leis que protegem os conhecimentos tradicionais. Porém, tem um parente que recente, agora no evento do CTS e do Ciência da Informação, da pós da Ciência da Informação, que ele falou uma coisa muito interessante, que os nossos conhecimentos precisam ser divulgados, porque essa também é uma maneira de lutar, mostrar as coisas que a gente conhece e sabe, tanto natural em relação à proteção mesmo do planeta, para ser mais generalista, né? É um conhecimento nosso dos povos indígenas que vai em prol a todo mundo, não só para nós povos indígenas. É algo que vai beneficiar, que vai melhorar, que vamos cuidar mesmo do planeta. Eu agora não lembro de fato, ao pé da letra, como ele falou, mas no geral foi essa mensagem que ele deixou, né? E é isso que eu penso também, que eu concordo com ele. Temos, que nem os velhos lá da minha comunidade, assim como de outras etnias, conhece as ervas e sabe como fazer, como usá-las para certas doenças. Isso é o conhecimento tradicional. Tem a lei que protege esse conhecimento. Tudo bem. E é claro que se uma pessoa for lá, uma pessoa independente de quem seja, pegar aquela erva e levar para aquela cura, ele não vai saber fazer igualzinho a quem já tem esses ensinamentos, até porque em muitos casos não é da cabeça, são inspirações, é através de sonho, são ancestrais que vêm, tem todo o ritual para acontecer. Então, esse conhecimento, por mais que seja protegido, isso é o que eu penso, né? Por mais que seja protegido e eu passe para você, não vai passar do mesmo jeito. Esse conhecimento é meu, tá intrínseco, entende? Então, o que eu vou tentar abordar no meu trabalho é um pouco dessa discussão. Até onde é preciso ou é possível ter a proteção dos conhecimentos tradicionais indígenas? Se é para ajudar alguém, uma família, o planeta, eu quero mais é que divulga, é que sabe e ensina. Eu penso assim. Não sei se respondi. Com certeza, eu poderia ficar horas conversando com você sobre isso. Espero que a gente tenha essa oportunidade, porque é um tema que me interessa muito. Mas aqui hoje eu queria partir disso para trazer uma questão relacionada à universidade e ao UFSCar, que é o seguinte: a gente deu o exemplo de Libras, agora você falou, por exemplo, essa questão do cuidado com o planeta, tem sido muito falado isso, né, com a emergência climática, com perda de biodiversidade, o quanto esse conhecimento dos povos originários precisa transformar o conhecimento científico e a forma como que sem isso a gente não vai conseguir enfrentar esse desafio. Eu queria te perguntar como que você sente, tanto você, Lu, desde 2013 aqui, mas também aqueles que vieram antes de você, essa presença indígena na UFSCar, o quanto você se sente hoje parte dessa universidade ou desse conhecimento, quanto você acha que
já houve uma transformação no próprio conhecimento científico. Então, claro, há uma transformação nas pessoas envolvidas. Quando a gente vem para cá para estudar, você se transforma, né? Você vai ter contato com esse outro conhecimento que é o conhecimento científico, mas você sente que esta universidade, e mais do que isso, que o conhecimento, ou que algum conhecimento que é produzido aqui já é diferente, porque a gente está aí com esses anos todos, felizmente, com essa presença indígena cada vez maior aqui na UFSCar? Por exemplo, se eu fosse responder essa pergunta, eu acho que a sua presença, o seu trabalho já modificou, por exemplo, a Libras, o conhecimento que existe sobre Libras. Você acha isso também? Você sente que você, especificamente, para ser objetiva, é parte da história dessa universidade? Já deixou nessa universidade e no conhecimento que é produzido nela um legado, uma transformação? Eu acho que é impossível não deixar, né? Uhum. Eu acho que sim. Tanto eu como tem muitos parentes bons que passaram aqui, que já deixaram, contribuíram com a universidade, com a ciência, com a mudança, contribuíram principalmente na mudança. Voltando um pouco ao começo da nossa conversa, os primeiros indígenas que chegaram, né? Eles vieram, viram o que não estava tão bom, aliás, o que precisava melhorar, o que precisava fazer. E aí, a cada ano que chega novos indígenas, os que já estão aqui, vão tomando consciência. Não, eu acho que isso foi muito ruim para mim. Então, vamos trabalhar nesse ponto para melhorar a chegada dos próximos. Então, eu acho que isso também é na ciência. Por exemplo, um exemplo muito bom, eu acho que, para comentar agora, recente, a professora Lu, né, que comentou com a gente no grupo de um projeto que a gente faz parte, que a gente conseguiu, quando eu falo a gente se inclui, né, mas os professores conseguiram adicionar na indexação aqui do RI, que é do repositório institucional, uma janela para a gente colocar o resumo na língua. E também as palavras-chave na língua. Então, isso é o transformar. Claro, uma transformação. Isso é transformar e contribuir com a ciência. E por que eles vieram a fazer isso? Com a nossa chegada, né? Eu, como eu já falei, eu não falo mais a língua, mas tem os parentes que têm a primeira língua, a língua materna, a língua indígena, que inclusive a gente conhece aqui alguns que teve muita dificuldade de formar porque não dominava a língua portuguesa, né? Então, depois dessas experiências, a gente conversa com um professor, conversa com um coordenador, conversa com pessoas aqui aliadas a gente, e a gente fala, não, tem que, ao invés por exemplo, do resumo em inglês, no TCC, ou no mestrado, ou na tese, ou na dissertação, ou na tese, por que não ter o resumo na língua indígena, que é a nossa segunda língua? Nós não dominamos o inglês, né? E isso, imagina isso para quem domina, para quem tem a primeira língua, a língua materna, que mal e mal domina o português, enfim. Então, começou aí essa conversa, né? E anteontem, se eu não me engano, ela já nos deu essa notícia de que já estava finalizado esse projeto e deu certo de acrescentar tem os termos certos, mas agora me foge a cabeça. De acrescentar essa janela para que possa ser possível colocar o resumo na língua indígena, as palavras-chave na língua indígena. E também, agora eu lembrei, um campo para a gente colocar que é indígena e a etnia. Porque a gente hoje está trabalhando, isso é mais uma pesquisa que eu estou envolvida, né? Eu e mais uns parentes e algumas professoras, discutindo a questão dos egressos da universidade, formados. A gente está falando sobre isso. E a gente está na fase do levantamento bibliográfico. E uma das coisas que a gente tinha que ver era se tinha trabalho de indígenas. E aí foi quando eu perguntei, eu falei, tá, mas como a gente vai saber se o autor é indígena? E aí a Thaís, Palomino, que ela está com a gente nessa pesquisa, falou, Lu, verdade. E aí foi quando a gente conversou lá com a professora Lulu, nós estamos no caminho certo, a gente precisa, pelo menos nessa universidade, porque é aquilo, se aqui acontece,
as outras vão tomando por modelo, isso está dando certo, né? Tudo que dá certo é para ser copiado. E aí a gente acredita nisso também. E é um pouco contra a referências, né? Da BNT e tal. Porque, por exemplo, eu já tenho um trabalho que eu coloco Pancararu e vem Santos. Né? Não está no meu... Eu batendo no microfone. Não está no meu registro de nascimento, mas é minha etnia. Submeto. Se a revista aceitar, tudo bem. Se questionar, a gente revê. Mas tem dado certo nos eventos que eu tenho ido apresentar, eventos científicos, né? Eu estou assinando assim e já estou falando para os parentes, gente, tenta colocar etnia nos trabalhos de vocês, acrescentar nos trabalhos de vocês. E é isso um pouco do contribuir e mudar a ciência, né? Desde a nossa chegada naquele espaço. Para a gente concluir, queria que você pensasse, se você consegue me dizer, um momento muito feliz seu aqui na UFSCar, se possível, aquele que talvez tenha sido o momento mais feliz que você viveu aqui na universidade. Mais feliz? Quando finalizei o curso. Só que, quando eu finalizei Bíblia, eu estava na aldeia. E aí teve a colação, eu não participei. Eu pedi para um parente pegar o meu certificado, meu diploma e tudo, né? E ano passado, eu fui participar da colação aqui, dos parentes. E eu fiquei me imaginando, eu falei, nossa, eu vou acabar minha segunda graduação. Eu não tive esse momento. E aí, agora, eu não tive ainda, mas acho que pretendo ter, que é esse. É o da entrada na formatura, de cocá, o que eu acho lindo, que esse ano passado teve, usando cocá e os parentes cantando um toré. Eu não tive, mas ainda pretendo ter. O momento mais feliz vai vir ainda, Vai então, vir. tá no futuro. Tá E aí pode ser na colação da TUSP e na minha colação fechar meu mestrado também. Então, vários momentos felizes pela frente ainda, né? Lu, muito obrigada.